Chuva e lama não pedem licença. Vêm como sentenças, pesadas, e naquela tarde caíram sobre Amélia como se quisessem gravar cada gota na memória das pessoas. Ela estava de joelhos à beira do caminho de terra, os vestidos encharcados grudando nas pernas, os cabelos colados na testa. O casaco de Inácio, que antes a cobrira com promessas vazias, jazia no chão, encharcado e abandonado como um papel que alguém rasgou com raiva. Do outro lado do portão de ferro, a casa grande da família fumegava. Lareira acesa, luzes brilhando como se nada do que ocorrera ali fosse capaz de sujar o mundo. Inácio apareceu a curta distância, calçado com botas bem engraxadas, o chapéu tingindo a chuva com sombra sobre o rosto. A voz dele estourou mais que o trovão, seca como um sopro de vento quente. Palavras saíram afiadas. Não havia intento de consolo, apenas exclusão. Sai daqui, não me envergonhe diante do povo, ele disse, como se a vergonha tivesse dono e endereço. A vila inteira parecia se encolher no calor da humilhação. Gritos tinham ecos, e aquela ordem fez o silêncio da chuva parecer cúmplice. Amélia olhou para cima, olhos cheios de água que não sabiam se eram chuva ou outra coisa. Na lama, a mão dela apertou um pequeno objeto, um sapatinho de bebê de tecido, dobrado como se tivesse sido usado poucas vezes, como se fosse um segredo guardado no bolso. O sapatinho escorregou entre os dedos e ficou ali, coberto de barro, testemunha silenciosa de uma casa que se fechou sobre ela. Meus amigos, quem já viu uma pessoa ser reduzida ao mínimo sabe que a cena não é só física, é moral, social, espiritual. Aquela mulher não estava apenas molhada. Estava sendo despejada do lugar que lhe dera nome e história. Quando alguém que foi teu porto te manda embora, sobra o mundo inteiro. A estrada, o barro, a chuva e a pergunta que não quer calar. O que fazer com uma vida que foi declarada sem valor pelos que tinham poder? Foi nessa hora que o cavalo de Antônio apareceu dobrando a curva. Antônio vinha de longe, pelas trilhas que aprendemos a ler com os pés, não com os mapas. Homem de poucas palavras, a fama de trabalho nas costas e uma solidão que vinha de um casamento interrompido anos antes. Clara, sua mulher, que havia deixado cartas e um sapatinho idêntico ao de Amélia num baú de madeira, lembrança que ele ainda tocava de manhã antes de acender o fogão. Antônio viu a mulher na chuva e, sem hesitar, desmontou. Tirou o próprio casaco e o colocou sobre os ombros de Amélia, como quem cobre a terra com uma manta para que brote algo novo. Ele não tinha a mansão do coronel, nem os capangas que fazem as ordens passarem. Tinha um casebre de peroba, um lampião que cheirava a querosene e um fogão a lenha que funcionava como coração da casa. Levou-a para lá, amparando o corpo frágil, sem perguntas que justificassem o acolhimento. Ao entrar, o cheiro do café, do pão ainda quente, do remendo de couro e da madeira raspada preenchia o ar. Era um cheiro que dizia: aqui a prática de cuidado, mesmo que pequena. Amélia se deixou levar. Não havia força para resistência, nem esperava misericórdia. Quando Antônio assentou junto ao fogão e estendeu uma caneca com café amargo, seus dedos tremiam mais por dentro do que por fora. Ele não falou de honra pública ou de status. Trouxe uma toalha limpa, penteara os cabelos embaraçados com gentileza, ajeitou os poucos cobertores no leito da sala e acendeu o lampião para que a escuridão não tivesse roupa para vestir. Na vila, as notícias correm com a velocidade do vento. Alguém sempre tem um ouvido maior que o outro. Não demorou para que o nome de Amélia, antes sussurrado com tipo de pena e julgamento, fosse acompanhado de olhares curtos e bocas secas. Alguns se compadeciam, outros viravam a cara. Mas dentro da casa de Antônio, as medidas do dia a dia começaram a agir como remédios pequenos. Uma sopa quente, o conserto de um botão, uma manta estendida sobre o joelho. Curar, naquela comunidade, era um trabalho de mãos e paciência. Antônio não era homem de discursos.
Seus gestos fizeram mais sermões do que qualquer retórica. Ele tinha 2 cartas gastas, amareladas pelas horas, que lia às vezes diante do fogão. Cartas de Clara, que falavam de jardins e de promessas tolas e de sorrisos que pareciam eternos. Guardava também um par de sapatos pequenos, polidos em cera antiga, e um berço de cedro desmontado num canto da oficina que fora comprado por Clara com esperança de filhos que não vieram. A vida tinha lhe dado pouca escolha. Ou afundava no luto, ou convertia as memórias em trabalho. E foi assim que as memórias encontraram lugar para se reencontrar com as necessidades de outra vida. Amélia, ao ser acolhida, começou a recuperar coisas que a vergonha havia tomado. A toalha no pescoço, o café na boca, o calor humano. Eram pequenas liturgias que restauravam o corpo e, em silêncio, a dignidade. A cada dia que passava, a casa parecia menos estranha. Os cantos enfiavam calor. As tábuas rangiam menos. Pessoas que passavam pela estrada viam luz no lampião de Antônio e cochichavam. Ele a recebeu. Dela vinham sempre poucos olhos, mas o que mais impressionava era o modo como ela começava a erguer a cabeça para falar. Os passos da rotina trouxeram também feridas que não cicatrizavam tão fácil. Quando certa manhã Amélia demorou a sair da cama e o cheiro do café não a chamou com a mesma urgência, Antônio sentiu algo diferente no ar. Percebeu que ela piscava diferente, que o riso tinha pausas mais longas. Numa tarde, enquanto costurava um pano, Amélia levantou-se abruptamente e correu para o quintal, vomitando no mato. Antônio ficou ali, parado, com o coração apertado. Dona Zefa, a parteira daquelas bandas, mulher com mãos de coragem e tempero, apareceu logo que avisaram. Olhou para Amélia, tocou a testa, olhou as mãos e fez uma pergunta que, de tão simples, pesava como sentença. Você já sentiu seu corpo mudar assim antes? Quando a resposta veio, foi como se um vento mudasse de direção. Não se falou ainda em palavras tolas, não se catalogou o fato como milagre ou castigo. Houve um reconhecimento, um medo e uma ternura que tinha o gosto salgado do suor. Amélia estava grávida. A novidade caiu como frio nas costas da vila. Em alguns rostos, o espanto abriu cavernas de escárnio. Em outros, como o de Dona Zefa, abriu portas de cuidado. As primeiras vozes foram cautelosas. E como se explica? Perguntavam por detrás de portas entreabertas. Era inevitável que, com o tempo, o nome de Inácio surgisse como resposta, vindo com o cheiro de pólvora de antigos privilégios. Inácio, porém, estava longe de ter a resposta que a comunidade buscava. Ele se fechou na casa grande e a fúria foi alimentada por conselhos alheios. Isso não pode ficar assim, disseram, uns com receio de mancha social, outros pensando em lei e exibição de poder. Padre Anselmo foi procurado por aqueles que queriam dar à situação um verniz de moralidade. Ele veio, cerimônia contida, palavras medidas. Padre bom, como todo homem, tem suas fraquezas e suas forças. No início, a voz dele teve o tom que se espera. Preocuparam-se com a alma, lembraram da família, mas também houve proposta de resolução que mais parecia expulsão do que cura. Algumas pessoas insistiram para que a igreja interviesse, para que o costume fosse seguido. A igreja, naquele vilarejo, sempre teve o poder de homologar e de silenciar. Porém, o padre, ao ver Amélia, notou algo além da história que se repetia em boatos. Havia um olhar que implorava por mais do que condenação. Havia uma criança possível dentro daquele corpo, e a sua função pastoral o colocou num dilema que o inquietaria mais à frente. Enquanto as especulações se multiplicavam, Antônio e Amélia mantinham uma vida que procurava não se deixar governar pelas bocas alheias. Ele ia ao trabalho na roça, voltava com as mãos cobertas de terra. Ela, aos poucos, fazia compotas, consertava roupas dos vizinhos, participava das conversas na sombra da varanda. Às vezes, ao pôr do sol,
Antônio ia até a velha caixa onde estavam as cartas de Clara e as remexia com cuidado, tocando as palavras como se fossem preces. Encontrou um recado que Clara escrevera num daqueles dias de esperança. Se um dia vier alguém que precise da nossa casa, não feches a porta. Antônio ria baixo, porque sabia que as ordens do amor não eram claras quando o coração se fazia de cálculo. A vila, por sua vez, começou a se dividir de um modo que só pequenas comunidades sabem fazer. Uns alinhavam-se com medo do poder do coronel. Outros comoviam-se com a fragilidade de Amélia. Havia quem dissesse que ela deveria voltar para Inácio e reclamar apoio. Havia quem pensasse que um pedido de perdão seria tudo. Mas as enchentes de palavras não mudam o estado das coisas. O que mudava eram as ações, as mãos que seguem. Numa tarde de verão, enquanto os ventos traziam cheiro de terra molhada, um rapaz chegou à fazenda de Antônio com pressa. O coronel quer falar, disse sem posar. A notícia correu como pólvora. Inácio vinha ao vilarejo com cavalaria e com testemunhas, decidido a pôr fim à anomalia que sua honra considerava intolerável. Havia um boato também de que ele procurara o delegado, de que moveria as engrenagens da lei para forçar uma separação pública, talvez até uma punição que servisse de exemplo. A possibilidade de um mandado, de um documento que mudasse a vida de Amélia, fez a casa de Antônio parecer menor do que era naquela hora. Foi então que Antônio se deu conta de que a proteção que oferecia podia, a qualquer momento, ser retirada por forças maiores. Não por vontade dele, mas por ordem de quem tinha mais posses. A consciência do risco acendeu nele uma responsabilidade que não buscou. Não era nobreza, era escolha. Escolha que vinha com preço. Ele percebeu que, se a vila virasse tribunal e a lei pendesse contra Amélia, ela poderia ser forçada a retornar a um lugar onde não era bem-vinda, sujeita a escárnio, talvez a violência. Era possível que a criança, se fosse criança, perdesse o nome antes de conhecê-lo. Naquela noite, Antônio ficou até tarde, sentado à mesa com o lampião leve. As cartas de Clara espalhadas como mapas que não souberam orientar o coração. Pensou em dizer a verdade e enfrentar Inácio com palavras. Pensou em não dizer nada e deixar que os acontecimentos seguissem seu curso. Ouviu o som distante de cavalos, imaginou as botas de Inácio batendo no chão da igreja, vendo-se acusado de ousar abrigar uma mulher que muitos achavam inexistente para a sociedade. O dilema começou a tomar forma. A mentira podia proteger, mas também trazer culpa. A verdade podia honrar, mas destruir. Nice-lhe, mas com a consciência pesada, ele foi até a cama onde Amélia dormia. Ela tremia um pouco, outro sintoma, e segurava o sapatinho que ainda secava de lama em cima do colchão. Antônio tocou a mão dela e não falou nada. Havia amor ali? Talvez um tipo de amor que não precisa ser nomeado para existir. Cuidado que se alimenta do encontro com o outro. Havia também um sentimento novo, inesperado, que não procurara. A ideia de ser pai, não por consanguinidade, mas por responsabilidade. Encontrara algo que não procurava, e essa descoberta lhe pesava como um presente coberto de espinhos. A vila aguardava. Alguns já começavam a murmurar que o homem da roça se tornara audacioso demais, que acolhera aquilo que deveria ter sido apagado com o silêncio. Outros, porém, viram naquilo um gesto que lembrava as histórias antigas, aquelas em que o acolhimento vira lei maior que a lei escrita. Padre Anselmo, que até ali mantivera certa distância, foi avisado e veio conversar. Falou com calma, levou as mãos à testa e fez perguntas que procuravam menos condenar e mais entender. A confissão, porém, era algo que não poderia ser substituído por conselho. Havia segredos íntimos demais para serem esvoaçados em praça pública. A notícia, por óbvia, espirrou pela vila como tinta em água. Ela está esperando,
dizem. E com a notícia vieram as cartas que o vento leva, julgamentos, ameaças mais veladas, cochichos nas esquinas e um homem no centro de tudo que se nomeava sem que ninguém pedisse: Inácio. Sabia-se que ele estava incomodado e que suas maneiras de resolver as coisas não incluíam a delicadeza. Mas também sabiam de sua determinação em manter o que considerava a ordem. Alguns afirmaram que faria acusações na igreja, outros que preferia a via legal. Ninguém naquela altura imaginou o que Antônio poderia decidir fazer. No silêncio que antecede as grandes decisões, há sempre um peso de ironia. O homem que sempre viveu com o corpo enterrado no trabalho percebeu que seu coração, se tivesse sido um solo, encontrara semente. Não era o que planejava. Havia decepção, vergonha alheia e o medo do que o vizinho diria. Mas também havia algo mais. Uma voz interna que lembrava das palavras de Clara e dizia com simplicidade que casa é lugar para acolher. Antônio respirou fundo, sentou-se na varanda, observando o coqueiro que se projetava contra o céu já estrelado. Ouviu o latido distante de um cachorro, as conversas baixas de dois homens que passavam pela estrada. Pensou em como dizer o que achava certo, sem se tornar o tipo de homem que brada apenas por honra. A escuridão da noite trouxe consigo visitas inesperadas. Uma moeda de luz apareceu longe. Lanternas e figuras. Eram alguns do grupo do coronel, talvez mensageiros, talvez curiosos. Vieram perguntar, checar, lembrar Antônio de que não vivia isolado do poder. Um deles, com ar de quem julga estar cumprindo tarefa hercúlea, deixou escapar uma ameaça velada sobre o que aconteceria se certas normas fossem quebradas. E ali, no meio da conversa, Amélia veio à porta, vestindo uma manta, os olhos ainda marcados pela chuva, mas com um fio de firmeza que antes estava escondido. Ela não saiu para justificar-se, nem para implorar, apenas colocou as mãos sobre o peito e disse, com voz que tremia, mas que seguia firme: "Não quero ser vergonha de ninguém." Era uma afirmação pequena e grande. Ao ouvir aquilo, Antônio sentiu algo partir e se refazer. Não era só por ela. Era também por aquilo que representava. Uma vida humana que pedia espaço para existir. Um futuro que não deveria ser cancelado pela vaidade alheia. Ainda naquela noite, numa conversa que se estendeu até o portal do dia, o assunto se transformou de especulação em plano: proteger a mulher e a criança a todo custo. Nem sempre os planos sabem medir as consequências, mas nesse momento havia um consenso tácito entre os dois. Algo havia de ser feito para que o futuro daquela criança não fosse condenado pela preguiça moral dos vizinhos. A manhã que se seguiu foi de tensão. No caminho, pessoas olhavam com mais atenção para a casa de Antônio. Alguns traziam condolências, outros apenas curiosidade. O rumor, que já tinha corpo, começou a se contratar numa espera. Inácio não tardaria em se mover. Tinha fama de não deixar perguntas sem resposta. O delegado, avisado às pressas por um emissário, talvez viesse a tomar providências que pudessem atravessar os limites da simples fofoca. Antônio caminhou até a oficina, olhou o berço de cedro desmontado e tocou a madeira como quem toca a própria carne. Pensou no que significaria assumir uma paternidade que não era sua por laços de sangue. Mas a ideia de assumir não era posse, era escudo. Sabia, sem ilusões, que mentir publicamente para proteger alguém era um risco. Uma mentira que, se descoberta, poderia cair sobre ambos e transformar o abrigo num cárcere. Também sabia que, sem alguma ação corajosa, a própria mulher que acolhera poderia ser levada por forças que se moviam mais por poder do que por justiça. No campo da vida real, decisões são tomadas em instantes que parecem ordinários. Às vezes, é o alcance de uma mão. Às vezes, um assento na frente de um lampião. Antônio sentou-se, pegou a carta de Clara mais uma vez e sentiu que precisava decidir. Protegeria Amélia com a verdade e sofreria as consequências,
ou o protegeria com uma palavra que não era sua e carregaria a culpa pelo resto dos dias. Entre um e outro, havia não apenas escolha moral, mas estratégia. Havia a vila, o coronel, a lei e a própria fragilidade de Amélia. Enquanto o sol se punha, Inácio preparava seus próprios movimentos. Cavalgadas ao entardecer eram a forma dele reafirmar domínio. Palavras sussurradas nos cantos alimentavam seu ego ferido. E na casa pequena, com o lampião aceso e a caneca na mesa, Antônio e Amélia dividiam um silêncio cheio de coisa por dizer. O sapatinho, agora limpo, repousava sobre a mesa como um pequeno altar improvisado. As cartas de Clara, amareladas e cheias de afeto, pareciam implorar por algo que elas mesmas não poderiam prever. A história estava apenas começando a se desdobrar. Havia decisões por tomar, riscos por correr e uma comunidade pronta para julgar. A chuva que um dia molhara Amélia não tinha sido o fim. Fora, talvez, o sinal de que algo novo vinha. Antônio havia acolhido a viúva rejeitada por todos e encontrara, no silêncio das noites e na urgência das manhãs, algo que não procurara. Não era só a criança que crescia dentro dela. Era uma responsabilidade que brotara em um coração que antes achava ter se calcificado. O que viria a seguir? Havia vozes por vir, documentos, talvez ameaças. Havia também um fio de esperança tecido pela coragem de dois seres que não queriam que a vida fosse apagada pela vaidade alheia. E enquanto a vila murmurava e as botas do coronel se aproximavam, algo se consolidava na casa de Peroba. O acolhimento era uma prática que exigia escolha, e a escolha trazia consigo consequências que ainda não haviam sido medidas. Antônio sabia que, qualquer que fosse o caminho, o filho, se viesse, carregaria um nome. E naquele pensamento repousava uma pequena semente de resistência. Não a resistência da violência, mas a da dignidade. Se essa história te prende, inscreve-se no canal e deixa o like. Fica comigo até o fim, porque o que vem agora é a prova de que acolher arrisca tudo e, ao mesmo tempo, pode regar o que parecia irremediavelmente seco. A decisão de Antônio não foi um ato de teatro. Nas primeiras horas, antes que o dia abrisse totalmente, ele foi à soleira da casa com a luz do lampião tremendo e as cartas de Clara abertas sobre a mesa. Pegou uma folha em branco, não para registrar uma mentira formal, mas para colocar em palavras o que já pesava no peito. Se este menino nascer, será criado como meu. Dou meu nome e minha casa. Não assinou nada que pudesse ser lido num tribunal. Sabia que papel não protege como oração, mas deixou ali, como quem planta semente, um sinal do seu compromisso. A madrugada levou pouco do sono do homem. A culpa vinha com o mesmo passo do vento. Ele sabia, melhor do que ninguém, que assumir paternidade sem laço sanguíneo era abrir a porta para perguntas que um homem simples não controlava. Ainda assim, fez o que fez porque, naquele momento, havia alguém que precisava ser defendido. Na vila, a notícia correu com sangue quente. Quando Antônio deu sua declaração pública, não em cartório, mas diante da praça onde os homens se encontravam ao cair da tarde, muita gente achou ser ousadia, gesto de loucura, assinatura de coragem. Ele disse o que tinha de dizer com a voz tão firme quanto a de um homem que já sabia o trabalho de carregar sacos de milho. Se este menino nascer, será meu. Não permitirei que se torne caso de escárnio. Palavras simples. Não falou de direito. Falou de casa. O coronel Inácio não tardou a sentir a afronta. Ofendido no orgulho e no nome, reuniu os seus. Não se tratava só de recuperar a honra, era fazer exemplo. Seus capangas eram como sombra, e a sombra de Inácio se alargava. Sob o comando dele, homens seguiram até a estrada da fazenda, até os pontos onde o rio corria lento e cheio de histórias. O plano de desviar o curso era bruto e ilustrava bem seu poder. Se a água não chegasse à roça de Antônio, a lavoura murcharia.
Sem lavoura, a casa de Peroba se tornaria simples ruína e a razão pública penderia para o lado do coronel. A técnica era antiga, farejar o ponto fraco e secá-lo. Quando o primeiro leito de água começou a rarear, as vacas relutaram, as plantas dobraram a cabeça, e a gente da região sentiu o aperto que vem com a falta de água. Antônio, homem de roça, não se deixou abater. Chamou o que pôde. Seu Juca, que tinha braço forte e voz rouca, Tião, que sabia de canteiros e de como furar terra, alguns rapazes que trabalhavam no corte de lenha. Não havia trato formal, apenas um chamado de quem sabia que a vida dependia de mão. A escavação começou sob o sol cruel. Martelos, pás, enxadas. O esforço era visceral e ruidoso, como se estivessem tentando furar o próprio chão da humilhação. Escavar um poço é exercício de esperança. Cada braço que mergulhava na lama dizia que acreditava em um amanhã que não era dado por decreto. As mãos feriam. A terra sujava os rostos. As conversas eram curtas. Algumas canções antigas saíam pelos cantos da boca. E a água, nos primeiros dias, só mostrou pequenos indícios de presença. Umidade, cheiro do humus, a consistência diferente do barro. A comunidade, que até então oscilara entre o boato e a compaixão, começou a se rearticular. Aqueles que haviam virado as costas por medo, agora vinham com baldes e cordas. O trabalho físico reconfigurava juízos. Quem antes julgava confortavelmente do portão, agora estava com os pés no lamaçal, molhado e cansado. E quem antes se compadecia, tinha de encarar o suor da solidariedade. Antônio pagava preço por sua escolha. As noites eram curtas e pesadas. Havia o risco evidente. Se fosse provado que mentira havia sido inventada, poderia ser criminalizado, ridicularizado, perder o pouco que tinha. E havia o preço íntimo, a consciência que mordia no meio das horas mortas. Perguntava-se se Clara entenderia, se aquelas cartas que guardava se sentiriam usadas. Às vezes, acordava no meio da madrugada com o rosto molhado, não de chuva, e pegava o sapatinho de tecido, esfregando o polegar na linha que ainda conservava o cheiro da cola da costura. A imagem de um berço de cedro, desmontado, o lembrava de que um sonho antigo recebia agora outro destino. Ele carregava a mentira como quem segura uma vela na ventania. Poderia iluminar e podia apagar. Enquanto a escavação prosseguia, a situação se inflamou. Inácio, vendo que o plano de matar de sede a casa não vinha a cabo, decidiu apertar por outro lado. Procurou o delegado, falou em desacato, em corrupção moral, em decoro. Requereu que a criança, se nascesse, fosse retirada da mulher que, segundo ele, pairava entre a decência e o anúncio do escândalo. A lei, nas mãos de quem tem influência, é arma e manto. Veio um oficial com papel amarelado, com ares de autoridade, para intimidar. Mas a vila já não era só cenário, era testemunho. Dona Zefa, cujas mãos conheciam o trabalho de puxar vida do ventre, voltou com mais frequência. Sabia que partos bem-sucedidos não eram apenas técnica, eram presença, calor, palavras sussurradas e muitas respirações. Em noites de febre de lua, ela ia e vinha, observando as pulsações, medindo a respiração, aconselhando repouso. E quando as dores chegaram, como quem não espera convite, certas dores vêm como vento cortante. Foi no meio do esforço coletivo que o lar virou sala de trabalho de parturiente. Não havia recursos de cidade, não tinha veículo com rodas lustrosas, nem médicos com gravata. Havia feijão na panela, água fervendo, o lampião que tremeluzia como se assistisse ao milagre, e mãos que sabiam tocar sem pressa. O parto foi longo como as histórias que atravessam gerações. Amélia, cuja voz andara contida por vergonha, agora berrava com a força de uma mulher que vai sendo renovada pela dor. Antônio ficou ao lado, às vezes segurando uma mão, outras vezes amassando um pano, tentando manter a respiração afinada com a dela.
Dona Zefa comandava com autoridade, orientando posições, passando óleo nas costas, soprando palavras que misturavam remédio e bênção. A vila, se bem que distante, soube da notícia. Quando se tem nascimentos em tempo de angústia, as bocas se calam e as orações se multiplicam. Havia um tumulto de afeto que, no momento certo, transforma cada pessoa num guardião. Quando o choro veio, e veio alto, com aquele som cortante que anuncia a vida, tudo se recolheu como numa oração. Gabriel abriu os olhos para o mundo com o som do lampião e dos sapatos que batem no chão. Era miúdo, enrugado, mas tinha nas veias a novidade do existir. Amélia chorava, mas havia no choro um quê de alívio e primazia. Antônio, que até então vivera entre ferramentas e silêncio, deixou escapar um soluço que parecia vir de muito longe. Segurou o bebê nos braços, como se segurasse aquilo que justificaria seus medos. Havia medo sim, mas também a sensação de que o universo havia mudado por aquilo tão pequeno. O primeiro nome veio sem estudo, quase um sopro, Gabriel. Não por pretensão bíblica, mas por afinidade com a ideia de mensageiro, alguém que anuncia. Gabriel recebeu um pequeno cobertor, o sapatinho limpo. Milagrosamente o par do sapatinho que Amélia trazera e o par das cartas de Clara, e uma toalha que havia secado no varal, como quem cobre com o que há de mais próximo. Enquanto a jovem mãe ajeitava o bebê ao peito, a casa inteira pareceu prender o fôlego. Lá fora, o vento soprou e as estrelas pareciam olhar em silêncio. A alegria, porém, nunca está livre de sombra. O anúncio do nascimento inflamaria novamente disputas. Alguns, movidos por indignação, foram ao delegado com papeladas e pedidos de inspeção, pretendendo que o Estado decidisse o que a moral local não aceitava. A ameaça de levar o menino ao abrigo ou à tutela estatal chegou certas manhãs como se fosse notícia que vinha de longe. Antônio, que já vivera com medo, dessa vez mediu bem as palavras. Sabia que a defesa do menino teria de vir não apenas de declarações próprias, mas do testemunho de uma comunidade que pudesse ver com honestidade. Veio então o dia marcado para a audiência improvisada que Inácio movia. Não havia um tribunal com placas de bronze. Era uma reunião pública convocada no terreiro da igreja, com o delegado consultando papéis, alguns fidalgos e conterrâneos do coronel. A praça encheu de gente. A tensão estava palmilhada no ar, espessa como fumaça de palha queimada. Os olhares se dividiram. Alguns vinham com simpatia para Amélia, outros com curiosidade, e os mais temerosos mantiveram distância por puro cálculo. Antônio entrou carregando o menino no peito, como se o próprio fizesse peso e defesa ao mesmo tempo. Não reclamou de sua posição. Sabia que, ao assumir, deixou a si mesmo exposto. Sentou-se de frente para Inácio, que trazia no semblante a certeza de quem tem o poder e que, portanto, tem razão. O delegado falou de procedimentos. Temos que garantir a criança, disse, com o tom monocórdio dos que seguem manuais. A palavra garantir soou fria. Foi quando o blefe de Antônio precisou entrar em cena. O homem simples, acostumado a ofegar com os trabalhos do campo, fez algo que ninguém esperava. Tirou das cartas rasgadas de Clara uma página que nunca fora pensada para a audiência, colocou o sapatinho sobre a mesa e falou com a clareza de quem diz a última palavra. Esse berço, essas cartas, esse sapatinho, tudo isso pertence à minha casa. E eu digo, este menino aqui é meu. Não pronunciou documentos legais. Pronunciou ato público. Sua voz continha tanto o peso de uma declaração quanto o risco de ser desmascarado. Era uma aposta. Assumir publicamente para que a comunidade fizesse guardião, não delegado. A estratégia de Antônio foi simples e humana. Ao contrário de quem apresenta papéis, ele ofereceu testemunho e símbolos. A comunidade, que vinha observando cada gesto, percebeu no homem o ato de arriscância.
não por ego, mas por proteção. Houve murmúrios. Pessoas que antes se encostavam conviveram com o fato de que o homem da roça vinha, agora, fazendo mais do que palavras. Neste momento, a moral do povo, feia e bela ao mesmo tempo, começou a trabalhar. Testemunhas se aproximaram para dizer o que sabiam, vizinhos que viram Amélia chegar, mulheres que lembraram do cuidado de Dona Zefa, rapazes que falavam do esforço do poço. Cada fala costurava a linha da defesa. Inácio, por sua vez, tentou desmontar o tecido com a arma que sempre o servi, a autoridade. Lembrou da oportunidade de encaminhar o caso ao foro, exigiu documentos, falou de moral pública. Mas a plateia, já tocada pelo esforço humano e pelo choro do bebê, começou a pendular. E foi então que Padre Anselmo, figura até então de certa rigidez, tomou posição. Ele entrara no conflito com a postura de pastor que teme a confusão. Já havia ouvido os pedidos dos mais vulneráveis e os gritos dos poderosos. O padre, que habitualmente equilibra tradição e caridade, fez algo que mexeu com as bases do poder do coronel. Contou parte da verdade que a vila já sabia, mas que tinha medo de dizer em voz alta. Padre Anselmo, com a voz embargada, disse que Inácio havia vivido muitos anos sem herdeiros, que sua casa sempre fora preservada por contratos e arranjos, que a ausência de filhos fora sempre assunto de conversa restrita. Não entrou em detalhes médicos nem em confidências invioláveis. Falou do fato público, do longo luto frustrado de Inácio e do rumor antigo de que ele procurara ajuda. Para a pequena comunidade, aquilo foi o suficiente para minar a narrativa do poder. A ideia de que Inácio poderia correr à frente com uma reclamação de paternidade passou a ser vista sob outra luz, não como verdade incontestável, mas como reivindicação de quem sempre manipulara as regras. Em seguida, pessoas trouxeram ainda mais testemunhos. Uma costureira que lembrava que Inácio evitara festas em que crianças eram estrela, uma tia distante que contara do cancelamento de um batizado, até um homem que disse ter ouvido, anos atrás, o coronel dizer que sua casa não teria herdeiros. Essas pequenas afirmações, que na soma soaram mais fortes do que um documento, começaram a virar tecido novo para a decisão coletiva. A balança pública pendia de um lado. A lei formal ainda era um instrumento, mas a praça tinha o poder da memória. Quando o delegado percebeu que a comunidade inteira olhava de modo diferente e que o padre, em nome do bom senso e da paz, opinara por cautela, as engrenagens legais frearam. Inácio, vendo seu argumento desmoronar como muro de areia, cerrou os punhos. Mas já não tinha as entradas abertas que supunha. Quando tentou um gesto final, mandar homens para levar o menino à força, olhou para o lado e viu rostos firmes, homens que antes temiam sua presença, agora de pé contra a coerção. Era como se a praça, com a sua memória, tivesse imposto novo juízo. O coronel entendeu que sua autoridade fora, naquele momento, isolada. Por orgulho ou por cálculo, recolheu suas exigências naquela tarde. Jurou por palavras baixas que aquilo não terminara ali, mas saiu com suas botas sujas de terra, derrotado na praça dos homens. A vitória, porém, não veio sem custo. A mentira de Antônio ainda vibrava como corda tensa entre as costuras da sua consciência. À noite, quando o berço estava montado e o choro de Gabriel havia sido domado por uma canção de ninar, Antônio sentou-se sozinho e olhou para a folha em branco onde escrevera seu compromisso. Sabia que poderiam chegar dias em que a verdade apareceria e então teria de enfrentar tudo de novo. A mentira protetora, aquela que escolhera, não era lição para outros, era escolha pessoal, tomada na urgência. E a urgência traz números, noites mal dormidas, remorso, a slim possibilidade de que um dia alguém revelasse outro lado. Ainda assim, não se arrependeu. Em seu peito havia a certeza de que há momentos em que proteger é mais urgente do que formalizar. O tempo passou. A seca
Meteórica tentativa de Inácio esvaiu-se com o trabalho duro no poço. A água veio, primeiro num fio, depois jorrando. E com a água, a terra mostrou sinais de vida. A casa pequena de Peroba, que antes tremia sob insultos, ganhou cheiro de pão e latidos de cachorro. Gabriel crescia, gordo e atento. Amélia recuperou tecidos de afeto que a vergonha havia levado. O espaço social da vila, que antes dividira o povo, foi se recompondo. Aqueles que haviam escolhido a solidariedade agora recolhiam o fruto do empenho. Graças à água, a roça floresceu. Graças à presença, a opinião pública se reconfigurou. O padre, que se mostrara com a coragem de desatar nós, teve seu próprio caminho. Não foi peça menor na história. Ele fora chamado a agir não como juiz, mas como voz de reconciliação. Em público, reconheceu seus erros de julgamento inicial e pediu que a igreja acolhesse sem precipitação. O gesto foi pequeno e simbólico, mas alterou o curso da comunidade. Habituada a ver homens da fé como espelhos ou muralhas, a vila agora viu também a possibilidade de arrependimento. Inácio, ferido no prestígio, não desapareceu de vez da história. Saiu enfurecido e esvaziado, como faz o homem que perdeu o que mais custou guardar. Alguns meses depois, rumores disseram que vendera parte das terras, que se mudara para outra cidade. Ninguém comemorou de modo ruidoso. A vitória de um povo não precisa do aplauso ensurdecedor. A vitória veio nos gestos simples. Uma horta nova, um berço limpo, o cheiro do café que volta a invadir a cozinha. Havia justiça, mas era mais de reconstrução do que de vingança. Os laços entre Antônio e Amélia não se transformaram em romance florido. O que nasceu naquele abrigo foi uma forma de família que mistura cuidado e prudência. Existia entre eles um respeito que ocupava o lugar onde antes havia somente gestos. Ela era mãe, ele, pai por escolha. Gabriel, mesmo pequeno, parecia carregar no nome a promessa de mensageiro. Vinha com pequenos olhos que observavam o mundo com curiosidade. Dona Zefa visitava com assiduidade e dizia ao menino que o nome de cada pessoa nasce quando a comunidade o chama. E a comunidade, que outrora rangera a própria língua com críticas, agora aproximava-se com gentileza. Os meninos brincavam nos campos, as mulheres trocavam receitas e o lampião no alpendre continuava a queimar como se fosse chama de hospitalidade. Os objetos que antes reagiam à narrativa, o sapatinho, o berço de cedro, as cartas de Clara, passaram a ser relicários da história. O sapatinho pendurado numa moldura, o berço montado no quarto da casa, as cartas guardadas com reverência. Em noites frias, Antônio lia as cartas como quem lê um mapa de vida, e comentava, baixo para si mesmo, as bobagens que o coração faz quando tenta proteger. Clara, em suas cartas, não conheceria a nova família, mas as palavras dela foram habilmente reapropriadas. O pedido para que a casa permanecesse aberta fora escutado. A lavoura prosperou, não como promessa divina incontestável, mas como fruto do trabalho coletivo e da água que voltou a correr. Havia no terreno que antes chorava por falta de chuva, um canteiro de milho que brotara firme. A prosperidade que veio não era fortuna estrondosa nem garantia de ausência de problemas. Era paz prática. Havia comida, tinha escola para as crianças vizinhas e um telhado que não pingava. Os vizinhos que antes olhavam com desdém passaram a visitar, trazer galões de leite e, às vezes, pedir desculpas com a inabilidade bem-humorada de quem não sabe começar uma reparação. Com o tempo, a história de Amélia e Antônio entrou na oralidade local como exemplo. Não para ensinar que todos devem mentir para proteger, mas para lembrar que a coragem do acolhimento pode transformar destino. As pessoas lembravam dos dias em que a chuva castigara, do poço que foram capazes de abrir, do parto ao lado do lampião e do choro do menino que selou uma virada. Algumas mães contavam a seus filhos
que a honra verdadeira não é a que se ostenta em chapéus, mas a que se faz com pão e lençol limpo. A relação entre o casal e a comunidade foi se equilibrando às vezes entre perdão e suspeita, mas sempre com um fio forte de humanidade. Padre Anselmo seguiu sendo figura de respeito, mais cuidadoso em suas palavras, e a igreja, que já fora ágil em julgar, aprendeu a esperar e a acolher antes de condenar. Havia algo novo nas celebrações, um espaço para quem errara e para quem pedira perdão. A memória do que fora concluído na praça serviu de lição para as gerações seguintes. Anos passaram, e Gabriel cresceu com aquele sopro de saga. Era menino que conhecia versos sobre terra e água, que corria descalço entre as fileiras de milho, que segurava o sapatinho que vira ser símbolo. Antônio envelheceu um pouco. O trabalho deixou marcas nas mãos e a vida nos ombros. Mas havia brilho no olhar quando via o menino arremessar a bola. Amélia, de semblante mais tranquilo, tinha a serenidade de quem encarou a vergonha e a fez, com paciência e costura, enfeitar o que restava de chão. O berço de cedro, com o tempo, tornou-se cama das outras crianças que vinham visitar, e as cartas amareladas foram lidas em voz alta nas noites em que a família se lembrava de Clara, com carinho e saudade. A fazenda, que quase sucumbira ao desvio do rio, hoje tinha regato que passava ao lado. O caminho que levava à casa de Peroba era ora coberto de flores plantadas por Amélia. O lampião fora substituído por janelas que deixavam entrar mais luz. Não se tratava de um conto de fadas. Tratava-se da vida que se reconstrói com defeitos e graças. O narrador, que acompanhou os passos desde o início, volta o olhar agora para o que ficou. A moral não é simples. Há momentos para a lei e momentos em que a alma pede outro tipo de justiça. Antônio errou? Talvez. Fez história? Sem dúvida. A mentira que emprestou voz para a proteção não é recomendação. É testemunho de que o amor às vezes se mostra como força que não pede elogios. O que ficou, sobretudo, foi a lembrança de que a hospitalidade pode ser arma de construção. E que a comunidade, quando tomada por coragem, tem poder de tornar possível o que parece proibido pelas certezas do orgulho. Em algumas manhãs, quando o orvalho ainda cobre o milho e a casa exala café, Amélia senta-se no alpendre e observa o filho brincar. Há vez em que seus olhos cruzam os da janela da casa grande e apenas vê em memória. Não há gesto de triunfo. Há, talvez, uma paz que vem do trabalho de todos os dias. Antônio, ao lado dela, pega a mão com a certa ternura que só o tempo confere. O nome Gabriel ecoa no quintal, nas vozes das crianças e no vento. O que ele encontrou quando acolheu a viúva rejeitada foi algo que não procurava. Não apenas a paternidade, mas a reabertura de um coração que julgava estar seco. Encontrou também uma comunidade que aprendeu a reconhecer o valor de quem sofre. Se me permitem um conselho, meus amigos. Quando virem alguém no barro, pensem 2 vezes antes de passar adiante. A vida não pede licença para surgir onde menos se espera. A verdadeira coragem, nessa história, não foi do homem que bateu com um punho na mesa, mas do homem que, sem provar justificativas, cobriu um corpo com o próprio casaco. Às vezes, o mundo precisa mais de mãos do que de leis. Precisa de gente que se disponha a carregar o fardo sem fazer alarde. E se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre esperança e acolhimento. Que ela nos lembre sempre. Há escolhas que custam muito, mas salvam o que não tem preço. E que a dignidade, quando acolhida, pode florescer onde ninguém mais acreditava que algo pudesse brotar.